Caros colegas, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou de volta com mais um vídeo. Eu gostaria de conversar com vocês, mas antes quero pedir que vocês deixem seu like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, tá bom? Eu queria conversar com vocês sobre um pouco do Evangelho. Porém, antes eu gostaria de falar um pouco sobre mim. Há muito tempo atrás, eu procurava conhecer que caminho seguir, qual igreja, qual evangelho. Eu não sabia que o Evangelho de Cristo estava na terra com autoridade, com profetas, apóstolos e missionários. Então eu frequentava igrejas como todo mundo frequenta, só que eu comecei buscando conhecer o Evangelho. Mas eu vi muitas coisas na Bíblia, estudando a Bíblia, eu vi que muitas doutrinas eram mudadas, né? E tinha grande dificuldade em saber qual igreja é verdadeira, pois são muitas igrejas hoje, e cada dia aumenta um pouco mais de igreja na Terra. Então, eu comecei a frequentar uma igreja e eu e minha família, minha esposa, meus filhos, e comecei a viver segundo as leis determinadas por ela. Mas, conclusão, eu não concordava com muitas coisas e comecei então a enxergar coisas que não estavam corretas. Então, um dia, voltando da igreja, perguntei para minha esposa: Deus, ele é justo? Aí ela disse: claro que sim, Deus é justo. E eu então disse para ela: pois se Deus é justo, ele precisa mostrar para nós a verdadeira igreja dele na terra, pois eu estou me sentindo como um cego, sem saber aonde ir. Pois são muitas igrejas e muitas pessoas pregando e as pregações não são adequadas de acordo com a doutrina da Bíblia. Veja, por exemplo, uma doutrina que eu encontrei, que eu vi que não estava correta. A doutrina de falar línguas. A Bíblia diz que é bom que se fale língua, mas quando se há um intérprete. E se não houver um intérprete, que se cale o que fala a língua, pois em nada edifica a igreja. Bom, as igrejas que falam línguas estranhas não tinham intérpretes. E não tendo intérprete, as pessoas ouviam e saíam sem saber o que foi falado e nem o que estava sendo dito. Então comparei isto com as Escrituras. Maria, uma mulher linda e formosa, que viveu no passado e foi mãe do Filho de Deus. Imaginou se o anjo viesse para ela e falasse numa língua estranha, que ela não conhecia. O que ela iria entender ou compreender do que foi enviado para ela? Outro acontecimento foi com Zacarias. Zacarias no templo havia muito tempo orado, pedindo que sua esposa ficasse grávida e eles tivessem um filho. Era o desejo deles ter um filho. Mas eles já eram avançados em idade. E o anjo, certa vez, quando foi ordenado a Zacarias ir acender os incensos no altar do templo, o anjo apareceu a ele e disse:
E não falou em línguas estranhas. O anjo falou com ele na linguagem que ele compreendia. Então vejam, irmãos, havia confusão em, em Corintos, havia confusão de falar línguas, né? E muitos líderes religiosos atribuem a falar línguas ao tempo de Pentecoste. O que aconteceu no tempo de Pentecoste? Quando todos os varões hebreus falaram línguas estranhas. Bom, para quem não entendia todas as línguas faladas, por exemplo, se uma pessoa falar em inglês perto de mim, ele está falando para mim uma língua estranha, qual eu não conheço. Se falar francês, é uma língua que eu não conheço. Se falar o espanhol, eu ainda compreendo algumas palavras, pois ele é um pouco semelhante ao português. Mas se falar em russo, eu já não entenderia nada. Então, quem está de fora e ouve várias línguas ao mesmo tempo, vão dizer falar línguas estranhas. Mas acontece que em Pentecoste todos os varões hebreus estavam falando uma língua, mas o povo que se reunia perto deles para ouvir eram pessoas que entendiam a língua. Então um falou em alemão, outro falou em árabe, outro falou em outra língua e assim por diante. Cada um falou a língua que precisava ouvir e as pessoas se reuniram para ouvir. Então isso é um milagre, isso é um dom. E é bem claro. Mas falar língua num local onde todos somente conhecem o português e não ser claro com o que está sendo falado, então em nada edifica. Eu entrei de um jeito e saí do mesmo jeito, não pude mudar nada. Como é que eu ia saber qual era a doutrina que estava sendo ensinada? Percebe? Então, diante disto, minha esposa disse que Deus era justo e que eu precisava, que a gente precisava seguir uma igreja, porque a gente não sabia qual delas era a igreja verdadeira. Então eu disse para ela, eu vou orar a Deus, o Pai Eterno, e pedir que Ele abra as portas para que a gente venha conhecer a verdadeira igreja de Cristo na Terra. Bom, até então, ninguém tinha falado para mim dessa igreja. Mas foi só eu desejar e orar a Deus para saber a verdade que as portas se abriram e um amigo nosso veio até em casa e disse, estou frequentando uma igreja que é totalmente diferente de todas as outras igrejas. Eu disse, eu quero conhecer. E quando eu fui conhecer, ela está situada em São Miguel Paulista, eu fui até a sede dessa igreja e lá havia um professor chamado Jesuíno que estava falando sobre a autoridade do sacerdócio, falando sobre a primeira visão e ensinou sobre Hebreus, Êxodo e outras escrituras, no qual ele revelou sobre como que um homem pode ser chamado para pregar o Evangelho na terra com autoridade e poder. Quando ele me falou sobre Hebreus, que ninguém toma para si essa honra, eu já havia lido sobre isso, mas não havia compreendido e nem também havia entendido sobre quem era Arão. E jamais imaginei voltar em Êxodo 28 para examinar como aconteceu. E desta vez caiu como uma luva. Eu aprendi naquele dia sobre que se não toma por si só a honra de ser um sumo sacerdote. Nem Jesus Cristo tomou sozinho para ser sumo sacerdote, mas aquele que o enviou à terra é que o ordenou sob esse sacerdócio.
Cristo é um sumo sacerdote segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, Hebreus 6, versículo 20. Aprendendo sobre essa autoridade, eu pude ver que o homem, quando estiver sob os cuidados do Espírito Santo de Deus, pode saber qualquer coisa, pode receber revelação, pois é seu direito. Eu mesmo posso testificar que após o momento em que eu fui batizado na igreja, tempos depois comprei um carro e fui para a cidade com ele. Quando eu entrei, estava para entrar na Ailton Senna, avenida que leva até a Marginal. Um pouquinho antes de entrar, eu ouvi claramente uma voz mansa e delicada que falou aos meus ouvidos: não vá pela esquerda, vá pela direita, pois algo ruim vai te acontecer. Eu obedeci essa voz e segui pela direita. Quando o carro deslanchava em velocidade para atingir a velocidade de 100 por hora, o pneu da frente do carro estourou. E o carro balanceou para ir para a segunda pista e eu consegui dominá-lo e trazer então para o acostamento. Mas à medida em que eu saí da segunda pista para entrar no acostamento, o ônibus Pássaro Marrom passou talvez a uma velocidade de 160 por hora. Posso dizer que até o vento do impacto ajudou eu a chegar ao acostamento mais rápido. Isto foi uma revelação de Deus sobre o que iria acontecer comigo. Me senti protegido e amado por meu Pai Celestial, pois Ele enviou o Espírito Santo para me proteger naquele momento. Dessa maneira, conheci a igreja. Quando terminou a reunião com aquele professor, eu sabia que a igreja era verdadeira. Eu sabia que José Smith era um profeta de Deus. Eu sabia que ele sempre será um profeta. Então, saí dali decidido a ser batizado. E já fazem mais de 28 anos. E conheci outras pessoas. Conheci uma senhora que hoje é falecida e já está no paraíso com Deus, que contou como ela se filiou à igreja. Ela tem um pequeno comércio no Parque Paulistano. E um dia, estando em seu comércio, ela estudava com os Testemunhas de Jeová, e naquele dia ela estava tinha muita vontade de conhecer sobre a igreja verdadeira, e ela também não tinha certeza como eu. E ela foi a um canto e orou, pedindo orientação a Deus para saber qual igreja era verdadeira na face de toda a terra. E ela disse que ouviu uma voz que disse para ela: a igreja verdadeira é aquela em que você já ganhou um livro faz muito tempo. Ela terminou a oração, saiu dali e foi procurar o livro, né? E se ela havia ganho o livro devia estar entre os outros livros. E procurou, mas não encontrou o livro. O livro tinha evaporado da casa dela. Até entendo por que o livro havia desaparecido, porque, na verdade,
Satanás não deseja que as pessoas conheçam a verdade, portanto, ele vai tentar fazer de tudo para que as próprias pessoas destruam o que é virtuoso, para não chegar a conhecimento algum. Então o livro desapareceu da casa dela porque alguém jogou fora, ou desprezou e não quis saber nem conhecer, então o livro foi extraviado, né? E ela então voltou no cantinho de oração novamente e orou de novo ao Pai: Senhor, eu não consegui achar o livro que o Senhor falou, então, por favor, mande alguém falar da tua igreja para mim. Ela falou isso, terminou a oração, esqueceu e 3 dias depois batem na porta da casa dela 2 élderes missionários da Igreja de Jesus Cristo e diz para ela com estas palavras: Senhora, nós viemos aqui enviados pelo Espírito Santo. Ela disse: então podem entrar. E eles perguntaram para ela: o seu marido está, senhora? Ela disse: não. E quando ele estará? Ela disse: amanhã às 11 horas. E eles disseram: então voltaremos amanhã. E voltaram. Voltaram no dia seguinte, encontraram a família toda e se reuniram ao redor de uma mesa. Em seguida fizeram uma oração e eles começaram a falar sobre Deus, certo? E de repente um dos missionários pegou um livro da bolsa, abriu numa página e colocou o livro nas mãos dessa senhora. E quando essa senhora pegou o livro nas mãos, ela começou a chorar. Suas lágrimas caíam. E o seu marido não entendeu, seus filhos não entenderam e ficaram atônitos olhando para ela: por que você está chorando? E ela então disse: há 3 dias atrás eu orei a Deus para saber qual era a igreja verdadeira na face da terra. E uma voz disse para mim que a igreja verdadeira na face da terra era aquela em que eu havia ganho um livro e já fazia muito tempo. Eu estou com esse livro nas mãos. Diante desta revelação, os missionários perguntaram para ela: e agora, o que a senhora deseja? Ela disse: eu quero ser batizada, pois agora sei que esta é a única igreja verdadeira na face de toda a terra. E ela permaneceu na igreja já fazem mais de 50 anos, e hoje ela está no paraíso com Deus. Uma mulher que tinha uma sensibilidade para ouvir o Espírito com muita facilidade. Uma mulher que viveu honradamente, respeitando todas as leis de Deus. E hoje, que Deus a tenha. Bom, vocês, para saberem a verdade, precisam apenas confiar em Deus. O livro de Mormon é fácil de se obter, pois não se paga nada por ele. Ele é grátis. E você pode consegui-lo através dos missionários ou através, até mesmo comigo, vocês podem conseguir um livro. É só, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o meu WhatsApp, meu número, e se vocês quiserem ter um livro para estudar e para aprender sobre estas coisas, eu posso fornecer para vocês gratuitamente. Pois o Senhor disse: dai de graça aquilo que recebestes de graça. E é isso que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fazemos. Damos de graça aquilo que recebemos de graça. Pois Deus nos dá o conhecimento para saber onde estamos
e aonde vamos chegar. Quem fomos, quem somos e quem seremos. E isso nos dá a garantia de saber, de ter a certeza de para onde estamos indo. Deus ama cada um de nós e deixou todos os caminhos preparados para que nós não sejamos enganados. E disse também que abreviaria os tempos para que os eleitos não se perdessem, pois a força do inimigo será tão grande quanto a força do bem. E se não tomarem cuidado, serão enganados. Muitos serão enganados por não buscarem os princípios corretos e não exercitarem a fé para obter a sabedoria e conhecer a verdade. Por isso eu digo, como disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixo esse vídeo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Inscrevam-se no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.